Maíra, querida, seja bem-vinda. Deixa eu iniciar contigo aqui, falando do fim da janela partidária, né? Uma recomposição aqui da correlação de forças partidárias. O que você pode dizer para a gente? Tá chegando, já chegou no fim ou está chegando? Chegou sim, terminou dia 6 de abril. 6 de e abril. A janela partidária ela é o período no qual um político com mandato em eleição proporcional pode migrar de partido sem que perca seu mandato. Políticos com mandato no executivo não precisam esperar essa data, eles podem trocar de partido levando o seu mandato consigo. Mas aqueles que foram eleitos por voto proporcional, dentro do sistema proporcional, não podem. Então, a migração partidária é um fenômeno maior, né? Ela ocorre mesmo fora do período da janela, mas no período da janela migram aqueles que têm inequívoca intenção de se candidatar, né? Porque essa migração é feita num período que antecede o início da campanha oficial. Com isso, a gente consegue... Quais são as razões pelas quais um político migra, né? Sobretudo, aquelas que dizem respeito aos recursos de financiamento disponíveis para sua campanha. Políticos migram para partidos nos quais ele vai poder ter acesso a mais fundos para financiar sua campanha e, sobretudo, né, ter uma legenda, ter possibilidade de fazer campanha. O que, nesse ano, se restringe, porque a gente, no caso das eleições proporcionais, que são aquelas que vão escolher os nossos vereadores, teve uma diminuição do número de nomes na nominata, que é a lista que os partidos ou coligações são proibidas, partidos ou federações apresentam com seus candidatos. Essa lista podia conter, até a eleição passada, 150% do número de cadeiras a que se concorre, ou seja, o número de cadeiras das câmaras dos vereadores, e agora é limitado em 100% mais um. Por exemplo, no Rio de Janeiro, que a gente na Câmara de Vereadores tem 51 vereadores, você pode ter sua legenda, sua federação ou partido pode ter 52 candidatos. Com essa redução no número de candidatos, você tem uma corrida de pré-candidatos por partidos que vão oferecer uma legenda, ou seja, a possibilidade de estar nessa lista, e aqueles que podem escolher vão para partidos que têm mais fundo de campanha. Como assim? Desde 2015 é proibida a utilização de recursos doados por empresas para financiar a campanha. Isso restringiu muito o acesso dos candidatos a recursos para financiar suas campanhas. Com isso, esses recursos passaram a ser oriundos, sobretudo, de financiamento público de campanha. E de onde vem esse financiamento público? Do fundo partidário, mas para a campanha do fundo de financiamento eleitoral. De campanha, Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha, que é o chamado FEFEC. Esse FEFEC, como é que ele é distribuído? Partidos maiores, ou seja, partidos que têm mais cadeiras, mais assentos, mais deputados federais, conta-se senadores também, mas a conta é feita sobretudo a partir dos deputados federais, têm mais acesso a esse fundo, ou seja, estão ranqueados e recebem mais dinheiro. Tudo isso para dizer o seguinte: um político, ele espera receber verba para financiar sua campanha. E quando ele migra para partidos que estão mais bem posicionados, essa é uma variável que ele conta, né, para migrar. A segunda variável é se ele vai ter autonomia dentro desse partido, ou seja, se ele vai conseguir atender aos anseios da sua base eleitoral, ser votado dentro desse partido. E eu estou dizendo isso tudo para dizer o seguinte: os principais partidos que ganharam políticos, né, que foram para onde os políticos migraram fazendo o cômputo da migração partidária, não só na janela, mas durante o mandato desses candidatos, possíveis candidatos nas eleições municipais, ou seja, pegando vereadores e prefeitos, são o PSD e o MDB, né, de modo geral.
levando em conta o seu tamanho, né? Eles se tornaram os maiores partidos em número de vereadores e prefeitos, e isso, o que explica isso? O fato deles serem partidos grandes, ou seja, há um esvaziamento das legendas pequenas, não só por questões de fundo partidário e de financiamento de campanha, mas também pela própria cláusula de barreira, né? Porque esses partidos... Aliás, isso, sem querer te interromper, isso seria bom, né? Quer dizer, diminuir o número de partidos políticos, né? É um efeito positivo, não é? Já estamos vivendo esse efeito positivo, que é a redução do número de partidos e subsequente concentração em alguns partidos. Essa concentração no PSD e no MDB, ela se explica sobretudo pelo fato de eles serem partidos caracterizados por um alto grau de autonomia desses políticos, o que é muito útil, sobretudo, para um prefeito e um vereador, sobre aqueles que atuam em âmbito municipal. Por quê? Porque a política municipal ela é muito menos ideológica, muito menos orientada nacionalmente do que a política estadual e federal, por exemplo. Ela tem uma orientação muito localista, e esses políticos almejam, então, poder fazer suas dinâmicas respeitando a correlação de forças daquela localidade, daquele município. Aliás, seria uma coisa excelente para o Brasil. Desculpa, eu estou te interrompendo mais aqui, porque eu quero participar da sua... Olha, quando eu falo dessa coisa de dinâmica institucional, eleição municipal, você sabe... Eu estou pensando aqui que existe uma apreensão muito grande, inclusive o Fernando Haddad disse isso na entrevista fantástica que ele deu para a Mônica Bergamo, não sei se você viu, mas é uma entrevista assim que eu recomendo para todo mundo, falando, o Haddad dá o que está acontecendo no governo, o Haddad sabe, né? É uma coisa que eu acho que é importante da gente falar aqui. Quer saber o que está acontecendo no governo? Pergunta para o Fernando Haddad. Em maneira geral, numa leitura muito refinada. E aí ele diz assim, é um longo inverno, a extrema-direita não veio para sair daqui a pouco, ela veio para ficar, né? E aí a gente fica se perguntando quem que vai polarizar com esse movimento que é o Partido dos Trabalhadores, que é um partido, é um movimento, é uma coisa quase que espontânea da sociedade brasileira, setores progressistas e tudo mais criaram o PT e o PT se consolidou. E aí precisa de um outro lado. E esse outro lado, você falando do MDB e do PSD, me parece interessante pensar esses dois partidos que acabam aglutinando vereadores e prefeitos, né, situando como um polo e o PT num polo mais ideológico e esse partido. O que você acha? Acho que muitas vezes o PT vai se coligar e o PL, enquanto forças ideológicas, né, talvez o PL menos do que o PT, vão atuar politicamente em aliança com esses dois partidos, porque eles são partidos que conferem aos seus membros uma maior autonomia em relação ao plano nacional, a essa polarização nacional. O caso do Rio de Janeiro é muito emblemático para a gente ver isso, né? O prefeito Eduardo Paes, ele, embora tenha se colocado como antibolsonarista, ele não é um político próximo do PT, nem particularmente próximo da esquerda. Ele é um político... Mas tá cheio de amor com Lula. Tá cheio de amor com Lula, mas talvez não seja um amor orientado ideologicamente. Não é. Isso a gente sabe, não é. Aliás, eles estão brigando para saber quem vai ser o vice dele, né? Sim, porque essa posição de vice é muito importante. O candidato, né, o pré-candidato Eduardo Paes, ele pretende sair para disputar o governo do Estado. Então, sabemos já que o vice vai ficar um bom tempo no mandato. Então, é uma posição muito cobiçada. E, por outro lado, o Eduardo Paes, sabendo que ele, sem a necessidade de vinculação explícita com o PT, é detentor de um montante, de uma avaliação, enquanto prefeito, muito positiva. Ele tem muita força. Então, dificilmente ele vai abrir mão do controle sobre quem vai ocupar esse lugar de vice. Ele quer o Pedro Paulo, que é um parceiro dele, que é do próprio PSD. O Paes está no PSD ou no MDB? D de dado. D de Kassab. De Kassab. A gente nem sabe muito bem, né? Porque o Paes, se ele está no MDB, são partidos que ficaram muito parecidos, né? O partido do Kassab cresceu muito. Essa é ótimo. O partido do Kassab cresceu muito.
E aí a gente já até conversou sobre isso, né? Ele, em relação ao MDB, tem uma vantagem. E em relação à União Brasil, que também é um partido desses catch-all, que a gente chama, né? Pega todos, partido ônibus. Porque o União Brasil e o MDB, eles não têm uma liderança central capaz de arbitrar conflitos quando eles ocorrem entre os seus membros, como aconteceu no caso da União Brasil, de maneira muito extrema, levando até a violência e ameaças entre dois membros do União Brasil, o Bivar e o Alzheimer. Rueda. Você falou. O Bivar e o Rueda. E aí, o caso do PSD, ele tem esse problema já resolvido, porque tem uma liderança nacional que não vai interferir necessariamente nas articulações que são feitas em plano local, ou seja, esse político municipal vai poder fazer uma administração e administrar uma correlação de forças propriamente local, mas caso haja um conflito entre políticos dessa legenda, vai ter quem arbitrar. Maíra Goulart, deixa eu aproveitar, então. Eu vou trazer uma pesquisa aqui para a Prefeitura do Rio de Janeiro que me parece interessante, o extremo favoritismo do PAS. Agora, que projeção que você faz para os partidos mais à esquerda, que nunca foram, assim, à exceção do PSOL, tão à esquerda quanto a gente imagina, que é o PDT, o PSB e o PSOL? Quer dizer, como é que esses partidos... Aí tem o Rede também, né? O PCdoB. Esses partidos, você não acha que a lógica seria que eles se juntassem? Alguma coisa parecida? O que você pensa para esses partidos? Já se juntaram, né? Já se juntaram em algumas federações, né? Isso, eu acho que o caminho são as federações. As federações, elas são algo mais estável do que as antigas coligações eleitorais. As coligações, elas vigiam apenas no período da eleição. E as federações, elas têm que ter uma vigência de, no mínimo, 4 anos. E, com isso, esses partidos conseguem romper a cláusula de barreira, né, quando se coligam com partidos que oferecem isso, porque, se eu não me engano, teve uma coligação, uma federação recente do Patriota, com uma opção de outras microlegendas, que eu acho que nem supera a cláusula de barreira. Mas quando essa federação é estabelecida com partidos que consigam, somados, romper a cláusula de barreira, essa é uma alternativa que simplifica a escolha do eleitor, né? Porque ele vai ter um número menor de variáveis para considerar e aumenta a chance dessas legendas ultrapassarem a cláusula partidária. Mas não é essa a resposta que eu queria dar. Eu queria dizer o seguinte: qual é o maior desafio dessas legendas dentro do espectro da esquerda? Se diferenciar do PT. Mas se diferenciar do PT sem se aproximar do Bolsonaro, o que é fácil para a maioria dessas legendas. No caso do PDT, às vezes ele se perde um pouco no personagem, mas, sobretudo, o que eu agora, agora de uma posição mais subjetiva, né? Enquanto alguém que torce muito para que esse governo do PT, que é a única alternativa dentro do campo progressista para colocar uma frente de contenção à extrema-direita, para mim o desafio desses partidos é como se diferenciar do PT sem ameaçar. Sem ameaçar, isso. Desculpa. Sem ameaçar a sua estabilidade e a sua capacidade de fazer essa barreira de contenção da barbárie. Porque eles precisam do PT também, e o maior exemplo disso, na minha visão, vai ser a eleição em São Paulo. Eu recebi ontem um parecer assim do Adriano Diogo, que eu acho que você vai adorar, que é o seguinte, e aí eu vou trazer, inclusive... Deixa eu ler os comentários primeiro, não me deixa esquecer que eu vou falar do Adriano Diogo aqui para a Maíra, hein? Aliás, você falou com o Adriano Diogo? Mas eu preciso falar, quando você mencionou, eu vi que eu acabei de... porque eu ia escrever um texto sobre a Comissão da Verdade, mas eu fui atropelada pelos prazos e perdi esse prazo.
Olha, atropelado, eu sou especialista em ser atropelado, viu? Assim, pelos fatos, não por carros ou motos, não é? Mas a Eu gente tenho vocação para ser atropelada pelos dois, pelos prazos, mas também por carros e motos, porque eu confesso que sou um pouquinho desatenta na hora, desatenta e voluntarista na hora de atravessar ruas. É uma Ai, combinação. cuidado, Maíra. Olha, Sol Teixeira está pedindo aqui, com muita ênfase, querido Conde, por favor, ajude a divulgar o tuitaço. Hashtag Carga Viva Não. Tá? Então tá aqui, Importante, hashtag Carga Viva Não. Hoje, a partir das 17 horas, pelo fim da exportação de animais vivos. Muito cruel. Estou totalmente aqui apoiando a Sol Teixeira. Obrigado, Sol. Um beijo para você. E a Maíra deve ser muito sensível também a isso, porque ela tem enfim, duas criaturas fantásticas, né? Que seres vivem. humaninhos, melhores que seres humaninhos. Eu sou muito partidária dessa causa. Eu acho que essa separação muito drástica entre humanidade e mundo animal, ela é artificial. A gente tem que reduzir esse abismo entre aquilo que a gente considera do ser humano e o que a gente considera das outras espécies. Você já Aumentar o deve risco. ter viajado com o Brizola e o Bichão. Jamais que eu vou colocar eles no avião com risco deles se separarem de mim, deles terem um negócio. Você pode levar eles com você, né? Mas são cães braquicéfalos. A chance de morte é altíssima. Ah, é? Não Cães sabia disso. braquicéfalos não têm nariz. Todos vocês que estão me ouvindo aqui, vocês precisam saber. Se vocês têm um cachorrinho sem nariz, embarcar com eles, essa alteração de pressão, essa rarefação do ar, é risco. E eu como. Uma cartilha, então, as empresas aéreas precisam fazer uma cartilha, falar das A raças. maioria proíbe viagem de braquicéfalo. Olha só que coisa. Então, quando você tem que levar os meninos aí, você vai de Todas carro. as vezes que eu tive que viajar para um longo período de avião, eu pedi para alguém ficar na minha casa com eles. Com eles, tá? Oh, que bonitinho, o Brizolinha. Não gosto de correr risco com eles no avião. Tá, faz muito bem. Né? Respeito aos ser humaninhos. Ivo Afonso, com a chapa Boulos Marta enfiada a goela abaixo dos petistas e sem puxadores de voto, a eleição de um bom número de vereadores fica difícil. E aí a elite parasitária dominante faz a festa, né? Estou completando aqui para você, querido Ivo. Fernando Gabeira, olha o Fernando Gabeira assistindo aqui o 11 News. O negócio tá tão feio que até o Conde tá bloqueando o povo. Como assim, Fernando Gabeira? Tô bloqueando quem, meu filho? Tô bloqueando ninguém, não. Mari Lula Segatti, Condé, vim buscar um beijo. Então, um beijo para Mari Lula Segatti, com muito amor, querida. E Valmir Zanzeri, Conde, desde quando o PSDB é esquerda? É sim de centro-direita. Desde a morte de Arraes. Fala, Maíra. PSB de bola. É B de bola, ele está falando aqui, desde quando o PSB é de esquerda. Não, eu falei, eu fiz um aposto aqui, né? Eu falei que são partidos, né? Supostamente. Do campo progressista, gente. Isso, do campo progressista. Hoje em dia faz mais sentido desenhar uma linha entre o que é bolsonarismo, o que é extrema-direita e o que é campo progressista. Dentro do campo progressista, a gente se estapeia. Mas passou dessa fronteira, aí as articulações ficam mais difíceis. Maíra Goulart, o Adriano Diogo, maravilhoso, para quem eu mando um beijo, que assiste a gente, ele me disse o seguinte: se o Boulos vencer em São Paulo, nessa eleição municipal, vai ser um baque muito grande para a extrema-direita. Vai ser, ele não disse pá de cal, mas vai ser um baque. E associado a isso, não vai ser fácil, até porque a Tabata Amaral está aparecendo ali com seus 15%, mas eu quero trazer a informação de que o PAS, no Rio de Janeiro, está favoritíssimo, com 46% das intenções de voto, mais de 30 pontos à frente do Alexandre Ramagem, que é o candidato do Bolsonaro. Varia de pesquisa para pesquisa. Oi? A pontuação do Ramagem varia de pesquisa para pesquisa. Varia. Essa aqui é da, deixa eu ver, Paraná Pesquisa. Aliás, qualquer candidatura da extrema-direita varia muito, porque é uma loucura, né? O eleitor da extrema-direita, ele é... Isso é um desafio para a gente que gosta de pesquisa de opinião, né?
O que fazer. Agora, sobre o Ramagem, o que eu quero dizer que varia, né? A gente tem nessas os últimos 10 dias, né? No dia 26 e no dia 24, e a pesquisa de ontem, que é essa da Paraná, a gente tem muita disparidade na intenção de voto do Ramagem. Na Paraná, na Real Time Big Data, foi encomendada pela Record, saiu dia 26, o Ramagem tem 13% de intenção de votos no primeiro turno. Na Paraná, ele tem 13,6%. Foi divulgada ontem e hoje. Agora, na Atlas, divulgada dia 24/3, o Ramagem apareceu com 31,2%. Nossa Senhora! Esse dado é muito desafiador. Por quê? Quando a gente observa, por exemplo, a rejeição, o Ramagem tem uma rejeição que também oscila muito de pesquisa para pesquisa. Na Big Time, na Big Data, ele ficou com 33% de rejeição. E o Ramagem ficou na Paraná Pesquisa, só com 18,3%. Ter baixa rejeição significa o quê? Significa que você é pouco conhecido e que, portanto, tem margem de crescimento. Então, quando a gente olha em algumas pesquisas esse índice de rejeição baixo, a gente pensa assim, e também a pontuação e intenção de voto baixa, de 13,6%, a gente pensa, o Ramagem ainda não entrou com tudo na campanha, ele tem um alto potencial de crescimento. Mas se a Atlas estiver certa e ele já estiver com 31,2%, na Atlas eu não achei a rejeição, aí esse potencial de crescimento é menor. De todo modo, em todos os cenários, o Eduardo Paes vence de muito o Ramagem, o que não é um indicador tão seguro se o Ramagem for pouco conhecido. Se ele for muito conhecido, aí essas porcentagens são seguras, ou seja, não é só conhecido, é conhecido e que o eleitor saiba que ele é o candidato de Bolsonaro. Ninguém sabe quem é o Ramagem também no sentido de que discurso ele vai apresentar, como é que ele vai se sair em debate, como é que vai ser a campanha e tudo mais. É uma incógnita, né? É uma incógnita e eu não sei em que medida, para mim, essa que é a variável determinante, o eleitor, aquele que é menos conectado com a esfera de opinião, ele já sabe que o Ramagem é o candidato do Bolsonaro. Por quê? Eu fiquei pensando sobre isso. Você não achou estranho, na manifestação de Copacabana, o Ramagem não falou? Não falou, mas estava lá. Aquele pré-candidato à prefeitura de Belo Horizonte falou, o Nicolas falou, o Gayer falou, uma galera falou, e o Ramagem não falou numa passeata organizada no Rio de Janeiro? Acho que esse apoio de Bolsonaro à Ramagem está frágil, para dizer o mínimo. Agora, deixa eu aproveitar, casar essa informação com aquela do Diogo, né? Primeiro, e te perguntar o que você acha dessa história da vitória do Boulos. Porque se o Boulos vence, vamos pegar esse cenário, né? Se o Boulos vence em São Paulo e o Ramagem perde no Rio, aí é uma pá de cal para a extrema-direita mesmo, né, Maíra? O que você acha? Bem, eu acho que em São Paulo a gente tem uma grande dispersão de votos, com a Tabata na última pesquisa, né, com 15,2% e o Kataguiri com 9,7%, além dos dois principais candidatos com 35% de média cada um, né, oscilando para cima e para baixo. O que isso para mim significa? Que não está inequívoco ainda quem é o candidato do Bolsonaro. Pois é, o Nunes aceita, não aceita, fica naquela coisa. Né? Daí a dispersão. Quando as pessoas souberem quem é o candidato do Bolsonaro, o candidato antipetista, isso vai determinar o voto. E aí vai haver uma reconfiguração. Isso significa que o Boulos não tem chance? Não. Não significa. Mas significa que essa distribuição de intenções de voto não vai se manter quando houver um apoio explícito e inequívoco por parte de Bolsonaro. E você acha que esse apoio vai aparecer? Acho. Porque o Bolsonaro, você sabe que ele é, assim, como é que eu posso dizer? Ele não é trivial, ele não apoia mesmo. Se ele ficar de saco cheio, ele não...
Mas é muito Ele não está muito disposto a apoiar o Nunes, né? Não está disposto, mas São Paulo foi onde, né, você teve uma perda de votos que a gente pode dizer foi, em boa parte, responsável pela derrota eleitoral de Jair Bolsonaro. Ele sabe disso e acho que ficar em cima do muro em São Paulo é difícil. E o que ele perde apoiando o Nunes? Nada. Nada. Não perde nada. É que ele é temperamental. Essa é a palavra que estava me escapando aqui, né? Temperamental. Ele tem muitas brigas. Eu estava acompanhando ele e o Valdemar da Costa Neto, que o Valdemar da Costa Neto é o presidente do PL e fica aquela incerteza se o PL vai apoiar o Nunes ou não. Quer dizer, o Valdemar quer apoiar com toda a pompa e o Bolsonaro sempre ficou ali reticente, até porque o Nunes também fica reticente, porque o Nunes fica preocupado, porque o Bolsonaro também é tóxico, né? Ele pode fazer o Nunes subir, mas pode fazer descer também, né? Porque daí as pessoas vão saber quem é o Bolsonaro. Ele não só é tóxico, como a gente não sabe o que ele cobra em termos de lealdade por parte daqueles que o apoiam. Esses termos não estão claros. Mayra Goulart, deixa eu pegar um comentário aqui para a gente pular o nosso tema, para a gente trazer outro tema aqui. Você quer complementar, querida, esse tema das eleições? Eu acho que eu só quero chamar a atenção para todos que o que está em jogo aqui? Está em jogo o palanque para 2026. Então, você ter formas de conter o bolsonarismo, ainda que não seja mediante a eleição de alguém explicitamente do campo progressista, é uma estratégia para você diminuir o número de palanques que o Jair Bolsonaro ou seu candidato vai ter em 2026. Agora, o Bolsonaro falou recentemente o seguinte, que ele não... se ele não continuar, ele deixou uma semente. Você viu ele falar isso? Gente, que a coisa semente, eu achei que ele falou do mal, né? Duas sementes possíveis. Tarcísio e Caiado, que estão se estapeando para serem suas sementes, né? Duas sementes. Sementinha. Paulo Paiva está dizendo: Bolsonaro é o tio Paulo que o Tarcísio vai levar para assinar a transferência de seus votos. Maíra, você me mandou aqui um arquivo que eu confesso que eu não vi, mas eu quero. É uma pesquisa esquisita da Paraná Pesquisa, mas que mostra a disposição do eleitor para participar da eleição municipal. Então explica para a gente, eu vou passando aqui. O que eu achei interessante nessa pesquisa? Vai passando. Mas... Ela pergunta assim, se você está com vontade de votar para prefeito, se você está com vontade de votar para vereador. Eu não tenho muita fé no Paraná Pesquisa, mas eu achei interessante assim, se você somar muito e pouca vontade, ou pelo menos, se você pensar só no nenhuma vontade, o nenhuma vontade está em 30, está na ordem do 30, e ele é muito transversal aos diferentes segmentos. Não tenho a série histórica para saber se é mais ou menos, mas eu acho que é interessante a gente pensar se esse ano, porque a última eleição municipal foi no meio de uma pandemia, a gente vai ter menores índices de abstenção eleitoral, de abstencionismo, porque a última eleição municipal ocorreu no meio da pandemia e já num contexto de crescente aumento da abstenção, né? A gente tem esse volume aumentando, mas esse ano, na minha bola de cristal, ou seja, se eu posso fazer uma projeção, eu acho que a gente vai ter uma redução dos níveis de abstenção. Você acha que vai diminuir a abstenção pela pesquisa que você viu? Não, pela pesquisa menos, né? A pesquisa tem bons dados, né, de que só 32% está com pouca vontade de votar, mas principalmente porque a gente não tem a pandemia esse ano. A gente tem, esse ponto é bom para a gente... Tem a dengue, que são 4 milhões de pessoas com dengue, aliás, de casos. Mas tem que pegar dengue porque saiu de casa para votar, né? Você vai pegar dengue em casa no mosquito, não vai pegar na hora que você foi lá apertar os numerozinhos na urna.
Tudo bem, mas algum impacto deve ter. Você viu o número da dengue? Absurdo. E isso eu acho que é uma. Olha, a gente não quer falar mal, mas isso bola fora do governo federal. Os governos, eu falei isso ontem, os governos estaduais e municipais têm responsabilidade, mas o federal também tem. Se você vê uma bomba se aproximando, você tem que concentrar esforços para que essa bomba não exploda na sua cabeça. E eu acho que os esforços foram pequenos, mas também temos uma população que está muito inoculada com discussão de vacina, né? Porque Sim. a gente tem sobra de vacina. Mas o que eu ia dizer sobre o abstencionismo, né, que é legal a gente pensar, é que eu acho que o bolsonarismo ele trouxe uma coisa relativamente interessante, que é chamar para a importância do voto uma parcela da população que antes apenas negava o voto como um instrumento. É claro que esse discurso é muito confuso, porque, ao mesmo tempo que o Bolsonaro vai chamar as pessoas para votar, ele acha que as urnas não funcionam, então ele tem um desafio até retórico, não é? Mas que é cancelado imediatamente por essa irracionalidade absurda que permeia o discurso bolsonarista, né? Ele chama para o voto, não confia nas urnas, mas chama para o voto, não confia nas urnas, e tudo bem. Elege pessoas, se elege nessas urnas que são Criticando alteradas. as urnas. Não, nessas urnas que são alteradas, ele se elege e elege seus pupilos. Não, quem mais soube lidar com isso que senão o Bolsonaro? Elegeu os 3 filhos, agora vai para o 4º filho. E vários Bolsonaros, né? Outro dia estava vendo uma matéria de uma mulher Bolsonaro que é prima. Tem muitos Bolsonaro. No Rio de Janeiro tem o Hélio Bolsonaro, que nem parente é do Bolsonaro. Nem parente usa o nome ali meio que na licença. Uma franquia. Royalties, paga royalties. Ô Maíra, explica uma coisa. Você lembra que no final das eleições de 2022, os diretores dos institutos de pesquisa, eu me lembro da diretora do Datafolha e mais outros, o próprio Felipe Nunes da Quest, falaram assim: a gente precisa rever como a gente faz pesquisa. Precisa refazer, precisa ter novos dados do Brasil, né, a mudança, né, econômica que aconteceu nesses últimos tempos, porque houve discrepâncias na pesquisa para presidente da República. E o que você espera para a eleição municipal? Eu acho que a gente vai ter discrepâncias consideráveis também, a julgar pelo perfil do eleitor bolsonarista, que é temperamental, que é diferente, que os pesquisadores não conseguem muito bem definir, e as contingências, quer dizer, do momento também. O que você pensa sobre isso? A questão técnica das pesquisas. Eu estou dando uma disciplina esse semestre que discute metodologia. A gente estava discutindo survey na semana passada e eu escolhi para trabalhar com a turma um texto do Bourdieu, em que ele defende a tese de que a opinião pública não existe. Então, que as pesquisas de opinião, elas têm sempre problemas inerentes. Um textaço, recomendo muito a leitura, recomendo, é pequeno, dá uma olhada, eu vou te mandar. Porque ele fala algumas coisas, por exemplo, que as taxas de não resposta, de não sei, elas oscilam muito de acordo com o tipo de público. Eu estou dizendo isso porque o bolsonarismo, ele também, muitas vezes, aumenta a margem do não sei, ou de respostas negativas, ou de não respostas, uma vez que ele rejeita a ciência e a mensuração de intenção de voto como uma forma de fazer ciência, né? Porque é disso que se trata. Pesquisas amostrais, a rejeição disso. E é realmente um desafio, e é um desafio para o qual eu não tenho resposta, né? Nem ninguém ainda formulou uma resposta. Talvez a pesquisa, a metodologia da Atlas, embora ela tenha dado 31,2% por ramagem, e talvez por isso tenha dado, é interessante, eles acompanham o mesmo grupo de pessoas ao longo do tempo, pelo menos nas eleições presidenciais, eles fizeram isso. E isso dá uma certa maior entendimento sobre essa amostra, porque ela é acompanhada ao longo do tempo. Tá aí, Maíra Goulart, deixa eu te perguntar, a gente tem ainda um tempinho aqui, quero aproveitar, eu queria te ouvir sobre as universidades dos Estados Unidos, um tema geopolítico importante. O que você está achando? Como é que você dentro de uma universidade brasileira, vê a movimentação dos alunos aqui também?
o esparramamento, o espalhamento dessas manifestações, e ontem atingiu um clímax, né? Aliás, acho que hoje de madrugada, pelo horário do Brasil, os alunos da Colômbia ocuparam a reitoria da Colômbia, que é um caso, assim, para eles exorbitante, que é uma coisa assim que só aconteceu em 1968, está acontecendo agora. Acho muito importante e bonita essa ativação do movimento estudantil nos Estados Unidos. Não vou entrar no mérito da questão internacional. Eu vou puxar a sardinha para um lugar, que é o seguinte: essa ativação do movimento estudantil vai ser muito importante caso o Trump vença. Porque o discurso da extrema-direita lá já atingiu em vários governos estaduais o patamar de você proibir disciplinas de estudo de história afro-americana, de estudos de sociologia, matérias ligadas à sociologia, sobretudo. Vai haver um ataque duro, está havendo um ataque duro à liberdade de cátedra e a outras liberdades que a vida universitária se alimenta de. Né? A extrema-direita, Conde, é um desafio para a existência da universidade tal como ela se entende. Sim. Não porque a universidade se entenda necessariamente como de esquerda. A questão não é sobre isso. A questão é que a universidade ela é um lugar de ciência. E a ciência, necessariamente, é uma dinâmica aberta ao pluralismo de ideias. Quando você faz uma pesquisa científica, você não sabe a resposta que você vai obter e você pode ter respostas muito diferentes, né? E você precisa aceitar, dentro da ciência, diferentes pontos de vista, porque ela se alimenta dessa pluralidade. Então, um discurso de extrema-direita que nega a pluralidade, né, e que, de alguma forma, se apresenta a universidade como um inimigo, porque ideologiza seus filhos, porque ensina coisas erradas, porque plurais, né? Porque destoam com essas convicções monistas e maniqueístas da extrema-direita, que suprimem o pluralismo, a universidade ela vai ser, sim, objeto de ataques muito contundentes, caso a extrema-direita vença nos Estados Unidos. Então, para além da questão do mérito, né, do porquê que esses jovens estão se mobilizando agora, é preciso que eles se mantenham mobilizados. Fantástica a leitura da Maíra aqui, para variar, porque a gente fica pensando muito na questão Israel-Gaza, que é o grande mote dos estudantes, mas você já está vendo mais à frente, quer dizer, é uma movimentação que também responde pelo nosso tempo, né? Aliás, Gaza, o genocídio em Gaza é um efeito colateral do nosso tempo, do capitalismo, de tudo isso, né? Está tudo embutido ali. Deixa eu pedir aqui para os meus próximos convidados ilustres abrirem as câmeras para eu colocá-los aqui na nossa tela. Ana Paula Gujor, Paulo Amarante. Paulo Amarante já abriu aqui, deixa eu colocar o Paulo Amarante aqui na tela para a gente. Seja bem-vindo, Paulo Amarante. Oi, Maíra. Oi, Conde. Tudo bem? Tudo bom, seja bem-vindo aqui. Vou esperar a Paula abrir a câmera para eu colocá-la na tela. E uma última pergunta para a Maíra querida, para a gente se despedir. Proibição, quer dizer, o Google descartou propaganda. Aqui, a Ana Paula chegou. Seja bem-vinda, Ana Paula. Oi, Ana Paula. Oi, Maíra. Oi, Paulo. Oi, Conde. Tudo bem? Tudo bom. Tudo bom. Deixa eu só... Uma última questão rápida aqui, Maíra. O Google não vai fazer anúncios de candidaturas políticas, né? Os requisitos eram tão, enfim, sutis, que o Google saiu fora. Você viu essa informação? O que você acha que isso pode... Você não tinha. Não tinha. Acho que não tem o mesmo impacto sobre todas as candidaturas. Nem todas as candidaturas precisam igualmente do Google. Ou seja, ainda mais no caso de uma eleição municipal. Prefeitos que têm uma base mais territorializada e construíram vínculo com seus eleitores a partir de uma presença no território, ações assistenciais, dinâmicas dentro do território, vão precisar menos das redes, embora as usem, certamente.
Mas candidatos que têm um voto mais ligado à opinião pública, eles precisam mais das redes para fazer vincular suas ideias. Então, o impacto não é transversal dessa decisão do. Eu estou achando que vai dar chabu isso aqui, porque eu acho que as campanhas não vão saber operar sem o direcionamento, o impulsionamento do Google. Maíra, brigadíssimo, querido. Um super beijo para você. É sempre um prazer trocar ideia com você nas terças-feiras. Refletir contigo aqui. Eu estava te ouvindo falar antes de eu entrar que você está muito cansado. Olha, cuidado com burnout, hein? Que burnout é a epidemia de pessoas como nós. Pode deixar. Eu vou fazer isso. Obrigado, Maíra, querida. Até a próxima. Tchau, Maíra.